Graça e paz, querido. Bom dia, aqui nessa manhã, tomando nosso cafezinho, meditando na palavra do Senhor um pouquinho. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração, querido. Eu quero falar sobre o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós lemos em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, é muito interessante, querido, porque vai acontecer algo muito lindo na vida de um homem chamado Simão, que nós também conhecemos como Pedro. Jesus ele está ensinando, a multidão está apertando ele, e ele vê que dois barcos chegam da pesca, a noite toda pescando, e Jesus ele vai adentro desse barco e pede para que saiam, e é o barco de Pedro. Quando Jesus ensina a multidão do barco, ele olha para Pedro e diz: Pedro, vamos mais para o fundo. E quando eles vão mais para o fundo, Jesus dá uma direção, lança a rede. Pedro vai dar uma resposta para Jesus, é o primeiro encontro entre Pedro e Jesus. E Pedro vai dizer para Jesus: Jesus, pescamos a noite toda e nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu vou fazer. E é interessante, querido, porque eles lançam a rede e pegam muito peixe. Aquilo impacta Pedro. Pedro fica tão impactado que chega até Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim porque eu sou homem pecador. Mal ele sabia que Jesus estava ali porque iria fazer um convite. Jesus o convida e diz: Pedro, eu quero te convidar para você não ser mais pescador de peixe, mas ser pescador de homens. Pedro diz sim a uma chamada, querido, a uma vida temente a Deus e a uma chamada ao Evangelho. Aprender mais das coisas de Deus. O que é interessante, querido, porque Pedro tem uma caminhada de aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, uma caminhada de preparação, uma caminhada de altos e baixos, de dificuldades e milagres, mas o que é que me chama a atenção nessa manhã, querido? Porque Jesus um dia alerta Pedro que Pedro ainda não estava pronto e que Pedro negaria Jesus. Isso aconteceu. Em João capítulo 21, é interessante, querido, porque pelas circunstâncias da vida, pelos sentimentos que tomam o nosso coração, sabe o que acontece com Pedro? Pedro diz não à sua chamada e diz a palavra que ele volta para pescar peixe. Aquela noite nada pegam, mas pela manhã Jesus volta ao encontro de Pedro para resgatar Pedro. Aqui, querido, nessa manhã, o que eu quero te dizer, a nossa vida, seja qual for, em todas as áreas, a nossa vida a gente vai caminhando e conquistando degrau por degrau. Ninguém nos obriga a conquistar a nada, nós queremos conquistar. Só que muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que nós conquistamos e anos e anos de degraus em degraus que nós vamos subindo, muitas das vezes são arrancados de nós por um momento, por uma circunstância. E por quê? Na maioria das vezes, esquecemos quem nós éramos. Esquecemos de tudo o que aconteceu e um dia, quando Jesus nos chamou e nos prometeu algo, e nós dissemos sim, querido. O crescimento que você viveu ministerialmente, a sua chamada, não foi porque homens te convidaram, foi porque você quis crescer, mas chega em alguns momentos da vida que queremos abrir mão da nossa chamada. Pedro estava abrindo mão da chamada dele por decepção, por cansaço, por frustração, mas Jesus foi buscar. Eu sei que você que me ouve, tem muita gente que desistiu da sua chamada porque a circunstância te forçou a isso. E eu quero te dizer, não pare. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada daquele que retrocede. Essa manhã, querido, eu quero te convidar. Você que um dia teve encontro com Cristo e recebeu uma chamada de Deus, volte para cumprir o seu propósito, porque sobre a sua vida, querido, Deus tem algo poderoso. A pergunta de Jesus para Pedro foi: Pedro, tu me amas? Pedro falou: sim, Senhor. Então volta para a sua chamada. Cumpra o que eu te chamei e o que eu te prometi. Queridos, nessa manhã de segunda-feira, é um dia de se levantar e vencer os medos, vencer os traumas, vencer as decepções e recomeçar. Jesus está me usando nessa manhã para te chamar de volta e pode ter certeza, a promessa que ele fez vai se cumprir. Deus abençoe, um dia abençoado!